Flamengo aterrorizando seus rivais. Ontem foi uma aula de futebol. Mas o que realmente vamos levar daqui para frente? Como vai ser o Flamengo? Felipe Luiz, será que conseguiu o tão sonhado equilíbrio rubro-negro? Defesa, meio e ataque? Os números a gente vai falar já já. Já já. Estamos com a faca e o queijo na mão para sermos campeões brasileiros de novo e quem sabe aí também a Libertadores. Imprensa do mundo toda repercutindo a goleada acachapante do Flamengo perante o Vitória. E um detalhe, você sabia que o Vitória ainda não tinha tomado 2 gols de diferença em nenhum jogo nessa temporada de 2025? Isso mesmo. Saídas do Flamengo podem acontecer. Lohan de malas prontas. Juninho do Carabag pode estar se despedindo do Flamengo, inclusive já amanhã. Tudo vai depender do jogo a qual o clube tem interesse, está interessado. E joga amanhã. Se classificar a Champions League, Juninho pode estar deixando o Flamengo. Matheus Gonçalves vai sair ou não vai sair? Os números impressionantes de Felipe Luiz. Isso tudo e muito mais agora, então eu peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Ontem a vitória foi acachapante. Foi 8 e poderia ter sido mais. Ah, lá vem a soberba dos flamenguistas. Não, isso mostra respeito. É aquilo que eu sempre falo nos meus vídeos e que o JJ falava em 2019. E meu pai, que Deus o tenha lá em cima, também sempre falava. Você quer respeitar o seu adversário? O seu adversário é inferior a você? Faça gols. É assim que você respeita. Não é driblezinho pro lado, debaixo das pernas sem objetividade, lençol, nada. É o objetivo, é em busca do gol. E foi o que aconteceu. O Flamengo não tomou conta do Vitória. Não se preocupou quem era o adversário. Simplesmente massacrou, martelou do primeiro minuto até o último. E aí o respeito. Samuel Lino deitou e rolou do lado esquerdo. Foi debaixo das pernas, foi corte seco para um lado, corte seco para o outro, mas sempre com objetividade. Nunca na lateral para trás, sempre para frente, em direção ao gol, visando ao gol. O Plata do outro lado, do lado direito, a mesma coisa. Pedro, os toques de primeira, no meio de campo, o Arrascaeta. Que partida do Arrascaeta. É esse Arrascaeta que a torcida rubro-negra quer. Não é o Arrascaeta que joga 10, 15 minutos, faz um gol, dá um passe e depois desaparece. Não, é intenso, é a buscada, é participando do jogo. Ah, mas foi o Vitória. Não, contra o Internacional ele fez a mesma coisa. Contra o Internacional foi a mesma coisa. É esse Arrascaeta que a gente quer. É esse objetivo que a gente quer. É esse time que a gente quer. E é aquilo que eu estou falando. Acredito eu que o Felipe Luiz já achou os 11 jogadores titulares do Flamengo. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro. Aí tanto faz Alexandro, Matias Vinha ou Ayrton Lucas. Os 3 laterais direito, para mim, esquerdo para mim, mesmo nível. Ontem o Alexandro sentiu logo no começo, entrou o Matias Vinha, que não via jogando, e tranquilo. Ah, mas foi contra o Vitória. Foi seguro. Foi seguro.
partida do Varela também. Aí você tem no meio de campo Saul, Jorginho e Arrascaeta. O que jogam Jorginho e Saul ali como volante e saindo é um absurdo. O que o espanhol joga, o Saul joga, Jesus toma conta. E aí fica fácil. E com um detalhe, você tem dois jogadores ali que jogam marcando, mas não são de marcação firme, forte, e sobram. E sobram. E o Arrascaeta deitando e rolando ali aonde que precisa fazer. Samuel Lino já falei, Gonçalo Plata já falei. E o Pedro, olha, ele pode estar com muita raiva depois do esculacho que o Felipe Luiz deu para todo mundo na imprensa, mas que ele vem jogando, o que ele vem fazendo. Ontem, o primeiro gol dele, o segundo gol, o toque que ele deu tirando o goleiro, que o goleiro foi para um lado, a bola foi para o outro. E o terceiro gol, o elástico, é sem comentários. É esse Flamengo que a gente quer ver jogar. Eu não estou falando pela goleada de 8-0, porque nem sempre vai acontecer isso. Podemos ganhar de 1-0. Temos obrigação de ganhar. Podemos ganhar de 1-0, mas temos que ganhar jogando bem, time coeso, compacto, o que vem jogando nas últimas partidas. É isso que eu venho sempre falando aqui no canal. Ganhar, perder, empatar faz parte. Se a gente empata, a gente tem que empatar atirando. Aí você pode levar um azar, que a bola bate na trave, não entra, o goleiro tira na linha, o zagueiro tira a bola lá, num detalhe, passa raspando. Pode acontecer tudo. O Flamengo massacrando num escanteio, uma falta levando perigo de frente no gol do Flamengo. O time pode fazer o gol, o adversário pode fazer o gol. Isso pode acontecer. Mas tem que jogar sempre. É buscar o resultado. Ontem, eu não vou falar pelo resultado. Maior goleada dos pontos corridos desde 2003, 8-0. Antes era 7-0, agora é 8-0. Flamengo aí com recorde de números. Melhor ataque, melhor defesa do Campeonato Brasileiro, 46 pontos. O Flamengo tem 76,7% de aproveitamento, 44 gols marcados e 9 sofridos. 14 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas, Santos e Cruzeiro. Essas duas aí não descem até agora, mas fazer o quê? Primeiro clube na temporada a chegar à marca de 100 gols. É um absurdo. Felipe Luiz, os números estão aí. E o mais bacana, critiquei sim nas derrotas e alguns empates. E ele mesmo na entrevista coletiva chamou a responsabilidade. O treinador tem esse time na mão, o time joga para ele, o time entrega para ele, se doa a ele, acredita naquilo que ele se propõe e se propôs a fazer para o Flamengo. E aí tá aí o resultado. O que me preocupa agora, para a sequência da temporada, são as datas FIFA. Essa sim me preocupa, porque a gente sabe que quando o jogador vai para lá, eles voltam arregaçado. Porque as seleções têm que acelerar e taca-lhe físico para poder sobressair. E isso é minha preocupação. Se o Flamengo, os jogadores do Flamengo que foram convocados saírem ilesos e não tiverem nenhum tipo de contusão em seguida, acredito eu que temos grandes chances sim de sermos campeões brasileiro e da Libertadores. Sem soberba nenhuma. O que hoje o Flamengo vem fazendo é uma coisa assim, fora do normal. E fora do normal também, é claro, a sua inscrição. Se inscreveu, ativou o sininho das notificações, comentou, compartilhou, senta o dedo no like, dá essa moral pra gente. Nos ajuda aqui no engajamento do canal no YouTube. Conto com a sua ajuda. Bom, vamos dar sequência aí. Número de Arrascaeta, completando aí o raciocínio. Arrascaeta chegou ao jogo de ontem a 29 participações diretas em gols. São 16 gols marcados e 13 assistências.
Ele está a 2 gols de ser a melhor temporada dele desde quando ele chegou ao Flamengo em 2019. Números assim, arrasadores. Mas por quê? Hoje ele está bem fisicamente. E um jogador que precisa muito do seu físico. Muito do seu físico. São assim, números que impressionam. Impressionam. Domingo agora, 4 horas da tarde, tem Flamengo e Grêmio. No Maracanã, 60 mil ingressos já foram vendidos. O Flamengo confeccionou aí algo em torno de 64, 65 mil ingressos. Já é casa cheia. A sinergia da torcida rubro-negra com o time do Flamengo, quando eles enxergam, tem aquela ligação, aquela sintonia, difícil, bem difícil. E está sendo mostrado. E está sendo mostrado aí. Bom, eu falei no vídeo passado que o Flamengo não deveria mais contratar ninguém, a menos que surja aí uma oportunidade de mercado. E aí vem se comprovando aquilo que a gente falou. O próprio dirigente do Flamengo já deu declaração. O Flamengo está de olho no mercado, mas não está mais com aquela vontade, aquela ânsia, aquela pressão de ter que contratar. Como eu trouxe no vídeo anterior, deixo ele sempre aí no final desse vídeo. Sempre no final do vídeo está sempre o vídeo do dia anterior. O Flamengo aí vê, entende, enxerga que fez uma excelente janela de transferência. E diga-se de passagem, fez. Né? Agora dá tempo ao tempo. O Emerson Royal e o Carrascal ainda se entrosando, né? Se acertando, se adaptando ali à maneira que o Felipe Luiz quer jogar e tem o interesse em jogar. Saul Niguez e o Samuel Lino já se acertaram ali, o esquema perfeito. Os 11 jogadores hoje que o Flamengo sempre leva a campo, iniciais perfeitos. Bom, vamos lá, né? Vamos falar de saídas. Né? O Flamengo aí sabe que o elenco tá grande e precisa dar uma enxugada aí. O que a gente falou, né, no vídeo passado, o Matheus Gonçalves aí, o Flamengo só espera que o CSKA coloque no papel a proposta mesmo para poder dar o sinal verde para a liberação de Matheus Gonçalves ao CSKA. O empresário do jogador garantiu que a proposta chegaria. Até agora não tem nada. Eu trouxe no vídeo passado que na Rússia os jornais russos cravam que o Matheus Gonçalves será jogador do CSKA. Hoje surgiu a informação, né, que o Lohan, o jornalista Fabrício Romano, garante que o Pisa, o time que subiu da Série B esse ano para a Série A, chegou em acordo com o Flamengo. Vai pagar aí 500 mil euros pelo jogador, algo em torno de 3 milhões 160 mil reais, e com obrigação de compra, se as metas forem atingidas, por 4 milhões de euros, que daria mais 25 milhões de reais. O Flamengo ficará aí com 50% de uma futura venda. Além disso, ainda o negócio não está fechado. O Flamengo tenta colocar aí, e aí é o impasse que está acontecendo, o Flamengo tenta colocar no contrato uma possível recompra. Se o jogador viesse destacar e tudo mais, o Flamengo recomprar o jogador. Vou ser bem sincero, a expectativa que o Flamengo criou em cima do Lohan era muito grande. E começou muito bem e tudo mais, só que perdeu a intensidade. E mostrou, principalmente nos últimos jogos no Brasileirão Sub-20 e na final contra o Barcelona, mostrou que ele está preocupado em fazer lances para DVD. O que é lance para DVD? É o individual. Ele quer mostrar que ele tem habilidade, que ele tem capacidade. Ele hoje não joga mais para o time. O que ele demonstra é que ele é individualista, né? Não se preocupe em recomposição, não se preocupe da intensidade e tudo mais.
roubou a bola no gol contra o Barcelona, finalizou fazendo o gol. Foi o único lance. Depois disso não se ouvia mais falar em Lohan, mas via ele pegando a bola, querendo dar um chapéu, segurando, cadenciando. Ele não dava sequência. A mesma coisa que o Matheus Gonçalves. A gente tanto, não vou me tirar não, tenho que pedir desculpa sim. Pedia tanto a molecada da base, o Lohan e o Matheus Gonçalves no time principal do Flamengo, mas depois que aconteceu no Mundial, entendo perfeitamente e dou razão ao que o Felipe Luiz sempre falou dos jogadores. E aquilo que eu venho sempre falando. A base do Flamengo, com exceção ao zagueiro Iago, que infelizmente não vai ter chance nem tão cedo no time principal, porque a zaga do Flamengo está muito bem servida. O goleiro Léo Nanete, o lateral direito Daniel Salles, o próprio Chola, que entrou, fez um salseiro danado naquele lado direito lá. E um e outro a mais ali que jogou no meio de campo é o que mostra que tem vontade. Agora o restante são arrogantes, são nojentos. O Pedro Leão fez um excelente sub-20. Nos últimos jogos, sumiu, desapareceu. E aí já tem notícias de informação a proximidade dele com o Lohan. Então assim, e aí o menino vai se perdendo. Então assim, começou muito bem e só tá ladeira abaixo. Tem que colocar a cabeça no lugar, mas paciência. E a notícia que a gente traz agora, que o Juninho, isso mesmo, Juninho Tchê, Juninho do Karabag, a aposta que o Felipe Luiz e o José Boto fizeram, mostrou que foi errado, tem grandes chances aí de estar sacramentando a sua saída do rubro-negro, isso mesmo. O portal de notícias RTI Esportes costuma errar bastante, tá? Mas aí a gente tem que trazer a informação. Fala que o Karabag tem interesse em repatriar o jogador. Mas para tal situação acontecer, ele tem um jogo da volta, quarta-feira, conhecida como amanhã, né, para enfrentar o time húngaro chamado Ferencváros. No primeiro jogo, o Karabag venceu por 3-1 e agora joga nessa quarta-feira o jogo da volta. Pode empatar ou perder por um gol de diferença, que aí estará classificado à fase de grupo da Champions League. Se isso acontecer, Juninho pode estar retornando ao Karabag, isso mesmo. O Flamengo, no começo do ano, contratou o jogador por 5 milhões de euros. As conversas estão ainda em preliminares, mas se tudo correr bem e acontecer essa situação aí do Karabag se classificar à fase de grupos da Champions League, Juninho aí pode estar de saída do Flamengo. Você que é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.